Se você acabou de ser contratado para assumir uma posição de gestor ou gestora em um departamento de contas a receber e cobrança, calma. Hoje eu vou te mostrar o que você precisa saber para se organizar e começar a atividade com o pé direito. Vamos lá. Pessoal, esse momento ele gera uma série de sentimentos, né? Muitos deles não são exatamente muito bons, como ansiedade, receios, medos, né? Medo sobre a nossa capacidade de entregar resultados, medo de não atender às expectativas daqueles que nos confiaram aquela oportunidade. Enfim, temos ali vários sentimentos, né? E a gente precisa lidar com eles da melhor forma. E como que a gente deve fazer isso? Planejando e adotando as práticas que nos levem a uma sensação de segurança com relação ao caminho que temos pela frente. Bem, nesse sentido, eu separo três grandes atuações que são necessárias nos primeiros dias. Né? Aqui, então, é um ponto de partida. São algumas dicas baseadas na minha experiência, não só pessoal, ao longo de mais de 20 anos aí, atuando no mercado de crédito, recuperação de crédito, e também a experiência essa, observando outros profissionais, né? Profissionais que atuam em diferentes segmentos, em diferentes empresas. Legal. Vamos lá. Pessoal, eu separo aqui em três dimensões, tá bom? Esse ponto de partida. A primeira delas é o que eu chamo de nível organizacional, que estabelece a relação entre as áreas, ou que chama atenção para estudar a relação entre as áreas da empresa. O segundo nível, segunda dimensão, é o que eu vou chamar aqui de planejamento ou estratégia. Aqui eu já estou olhando mais diretamente o departamento financeiro, né, a esteira operacional de contas a receber e cobrança. Por fim, o nível operacional, que são as ações efetivas, as ações de cobrança e as ferramentas existentes ali na área. Tudo bem? Bem, vamos lá. Eu vou começar pelo nível organizacional, falando da relação entre as áreas. O foco aqui é entender como o setor se conecta, o setor financeiro se conecta com as outras áreas da empresa e alinhar a comunicação. E por que é importante alinhar a comunicação, né, com as pessoas da empresa, né, entender a cultura da empresa? Porque eu já vi acontecer várias vezes profissionais que foram contratados ou contratadas e chegaram com muita energia na empresa e não fizeram a adaptação da linguagem à cultura da empresa, à dinâmica, né, de comunicação existente na empresa. E algumas dessas pessoas foram substituídas ali poucos meses depois porque elas criaram mais problema do que solução. E o problema não foi diretamente ligado aos resultados da área, e sim à dinâmica de comunicação. Essas pessoas não se adaptaram à cultura da empresa. Então, a gente precisa fazer essa adaptação. Mas a minha dica aqui, ela transcende essa questão de comunicação. Essa dimensão, essa questão de comunicação é muito importante, mas vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão. O financeiro, a área financeira ali de contas a receber ou de cobrança, a gente recebe na forma de um recebível o que foi feito em outras áreas, né? Atividades de outras áreas, especialmente as áreas comerciais, áreas de vendas. Então, é muito importante que a gente conheça o time de vendas, o time comercial, entenda como se dá a jornada de venda daquele bem ou daquele produto. E aqui eu não estou olhando somente produtos físicos ou serviços de empresas não financeiras. Eu estou falando também de empresas financeiras, tá certo? Bem, então eu preciso conhecer o time, as políticas de venda, os produtos e os serviços que são oferecidos e, né, comprados pelos clientes, quem vende e como vende, quem compra, né, e como compra. É claro que a gente pode explorar muitos outros pontos, mas a mensagem aqui é: temos que nos aproximar do time de vendas e da área comercial, porque, em muitos casos, a área comercial é até mesmo importante no processo de cobrança, pode ser uma ferramenta no processo de cobrança. Então, temos que nos aproximar e conhecer as pessoas da área comercial e da área de vendas, tá bom? Outra área importantíssima é a área de suporte ao cliente. Como o cliente é atendido, o nível de satisfação, né, com os produtos e serviços. Saibam que a satisfação impacta brutalmente o contas a receber. Porque empresas que observam baixa satisfação, né, dos clientes em relação aos produtos e serviços, ela observa também uma menor taxa de pagamento, uma maior taxa de objeções, reclamações e atrasos de pagamento. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o que acontece nas áreas de suporte ao cliente refletem nas nossas taxas de pagamento, tá bom? Além desses dois setores, eu conversaria também com a área jurídica, entender os aspectos legais na cobrança para evitar problemas futuros. Vou dar aqui uma explicação, né, do porquê. Bem, algumas ações de cobrança em determinados segmentos são definidas pelo órgão de regulação, né, o órgão regulador. Um exemplo, para uma operadora de saúde cancelar um contrato, é obrigatório enviar uma correspondência com aviso de recebimento. Um AR, né? Aviso AR. Que pode ser pelos correios, né? Mandando uma carta física, e pode ser também, né, via e-mail, com aviso de recebimento. Hoje já há essa ferramenta, e essa ferramenta ajuda a dar essa marca do tempo, esse apoio jurídico para o cancelamento de um contrato. Sem esse aviso, não é possível cancelar o contrato. Caso seja feito,
o cancelamento sem o aviso, o cliente pode demandar judicialmente aquela empresa. Então, nós precisamos saber o papel do órgão regulador e os aspectos jurídicos que afetam o nosso segmento, o segmento de atuação da nossa empresa, tá bom? Muito bem. E por fim, eu gostaria de trazer aqui uma aproximação, uma dica de aproximar do time de tecnologia, o time de TI e de tecnologia. E por quê? Nós precisamos conhecer o time, os sistemas tecnológicos usados na empresa, a visão, né, de inovação, novas ferramentas que estão sendo implementadas eventualmente na área financeira. Se eu falo de inovação, verificar se há uma pessoa, um profissional, uma profissional ou um time de inovação que vai ali no mercado, né, verificar se há ferramentas novas para que, né, seja implementado na área financeira, na área de contas a receber, na área de cobrança. Então, eu tenho que me aproximar do time de tecnologia e dessas iniciativas de inovação. Agora, o grande ponto aqui, além desses que eu apresentei agora, é o time, verificar se o time de tecnologia tem disponibilidade para implementar novas soluções. Por quê? Porque muitos gestores não conseguem implementar inovações porque o time de TI não tem disponibilidade. Né? E isso afeta diretamente os resultados dos gestores e o resultado das áreas. Então, o time de tecnologia tem que ser um grande parceiro do time de cobrança, do time de gestão de contas a receber ou do time de contas a receber, tá bom? Porque pode ser determinante para o sucesso da operação, o seu sucesso nessa nova atuação, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, essa é a dica da primeira dimensão. A segunda dimensão, que eu chamei de dimensão de planejamento ou dimensão estratégica, é o momento em que eu preciso entender as diretrizes, as ferramentas e os clientes, né? Entender em profundidade. Em primeiro lugar, políticas. Há uma política de cobrança formalmente desenvolvida? Essa política de cobrança, ela está atualizada? Ela pode ser melhorada, aprimorada? Ela leva em consideração os diferentes tipos de clientes? Como são definidos os prazos, os limites, as condições de pagamento? Há uma política de renegociação? Quais ações estão definidas ali? Né? Mensagens, negativação, protesto, terceirização. A política de cobrança, ela condensa, ou deveria, né, contemplar todas essas informações, porque a política de cobrança é o nosso norte, né, na cobrança. É aquele conjunto de diretrizes que nos ajudam no dia a dia a executar corretamente os procedimentos que foram definidos no planejamento da atuação. Note que conhecer um cliente na etapa inicial é fundamental, é um aspecto estratégico. Estudar em profundidade o cliente, né? Significa que eu tenho que usar ferramentas, eu tenho que analisar dados, eu tenho que segmentar a base de clientes, né? Para atuar de forma diferenciada a cada um desses perfis de clientes, melhorando a experiência do cliente na jornada de pagamento, melhorando as taxas de pagamento, reduzindo atritos, né, com clientes, reclamações. Então, a parte de entendimento daquele cliente, né, do cliente que aparece para a gente numa forma, né, em forma de recebível, é fundamental. E aí, o contato, o relacionamento que foi estabelecido com a área de vendas vai ajudar bastante, tá bom? Então, conhecer em profundidade é fundamental. Notem aqui, no esquema que eu estou mostrando para vocês, é o esquema da cobrança, um fluxo, né, padrão aqui de cobrança, que a etapa de entendimento vem logo no começo. Antes, né, de executar qualquer ação de cobrança, eu tenho que entender a minha base de clientes, tá bom? Além disso, eu tenho que entender os indicadores da área, né? Métricas como índice de inadimplência por cliente, né, por produto, por região, os motivos de inadimplência, tempo médio de recebimento, o aging da carteira, né, são saldos por faixas de atraso. Aliás, falando de faixas de atraso, preciso conhecer a rolagem da carteira, taxa de pontualidade de pagamento, taxa de negociação, taxas de quebras de acordos nessas renegociações ou negociações, verificar se há sazonalidades, né? Então, ao longo do ano, em alguns segmentos de mercado, há determinados períodos em que a taxa de atraso, ou os atrasos de pagamentos aumentam muito. Eu preciso conhecer esses períodos, né, sazonais para adaptar, ajustar a minha comunicação àquela realidade, tá bom? Muito bem, então eu tenho que olhar esses resultados, esses indicadores, preferencialmente olhar também um histórico desses indicadores, tá? Citei apenas alguns aqui, mas eu tenho que também ter acesso aos dados históricos para conseguir comparar, né, o que foi feito, ou o que era feito até a minha chegada e o resultado que eu vou entregar. É assim, eu vou poder demonstrar os meus resultados a partir das ações que eu defini para a área, tá bom? Vender o nosso resultado é tão importante quanto entregar o resultado, porque se as pessoas, se a empresa não observa aquele trabalho muito bem feito, sendo bem feito, provavelmente ela não terá consciência da sua atuação. Joia. Bem, eu tenho que analisar as ferramentas que estão sendo usadas, ferramentas tecnológicas, como CRM, plataformas de automatização, né, automação de ações de cobrança. Eu tenho que verificar. Notem que aqui, essa análise, ela complementa aquela conversa que foi feita com o time de tecnologia. Porque uma coisa é a empresa ter tecnologia ou ferramentas à disposição da área. Outra coisa é o que de fato está sendo usado pela área, né? Muitas vezes há ferramentas que podem automatizar atividades, porém, né, contratadas, ali, implementadas, porém, a área não utiliza. Ela continua fazendo trabalhos ali, desempenhando trabalhos manuais,
e trabalhos esses que poderiam ser substituídos, tá? Então, isso acontece com muita frequência. Bem, a empresa oferta meios de pagamento, permite acesso à informação em portais ou canais automatizados ao cliente. Eu preciso saber essa estrutura, qual é a estrutura existente e, uma vez realizando essa análise, eu posso promover, posso sugerir melhorias, tá bom? Para automatizar, para integrar novas soluções, para tornar a experiência do cliente na jornada de pagamentos mais satisfatória, né? Melhor. Muito bem, pessoal. Aí, feito esse trabalho, nós vamos para o nível operacional. Então, relembrando aqui o nosso fluxo, né, o fluxo da cobrança que eu apresento aqui para vocês, eu estou falando, então, depois dessa fase de planejamento, de definição das estratégias, é o momento em que eu vou para a parte prática, fazer a cobrança efetivamente. Em primeiro lugar, eu preciso mapear o processo, tá bom? O processo interno. Quais são as etapas, desde a emissão da fatura até a regularização, até o pagamento. Claro que alguns clientes acabam não pagando. E aí eu preciso acompanhar o processo de cobrança até o final da vida daquele recebível. Tá? Então, ponto número 1, identificar o processo atual. Verificar se há trabalhos manuais, as taxas de erros, se há muita interação com os clientes ao longo desse período, como é feita essa interação. É uma necessidade pelo perfil do cliente, é uma interação provocada por muitos erros ou por falta de informação nas faturas que são enviadas, né, por falta de acesso a meios de pagamento, ou seja, identificar também, né, o que leva a trabalhos e retrabalhos dentro da área. Um ponto muito importante aqui, pessoal, é registrar todas as interações, aquelas interações que são feitas pelo time de cobrança, pelo time ali no contas a receber, e também aquelas interações que são feitas de forma automatizadas, como a atuação de uma régua de cobrança. A régua de cobrança é o fluxo de comunicação, o fluxo contínuo de comunicação que nós temos com os clientes desde a origem daquela operação, né? Então, lembretes de aviso de vencimento, lembretes ou mensagens de cobrança, aviso de restrição cadastral, protesto e assim por diante, tá? Então, a régua de cobrança, ele é um mecanismo fundamental no processo, né, de comunicação e no fluxo de pagamentos, né, dos clientes ao longo da vida do recebível, e ela deve ser muito bem estruturada. Essas comunicações automatizadas, essas ações automatizadas também devem estar registradas para fins de auditoria e acompanhamento do histórico. Pensem o seguinte, que toda a informação que é gerada, todo dado que é gerado, toda interação que ocorre com o cliente pode ser e deve ser usada nas análises, né, de dados, na análise estatística. A gente consegue tirar uma série de informações a partir do fluxo ali, né, de cobrança do dia a dia, tá bom? Devo acompanhar de forma contínua, monitorar de forma contínua a operação através de indicadores, né? Criar os indicadores para saber se estamos indo no caminho certo, tá? Então, vamos dizer, nos primeiros dias, atuação nessas 3 frentes eu julgo como muito importantes, tá bom? E fica aí a minha dica para vocês. Como, vamos dizer assim, como uma mensagem final aqui, eu gostaria de deixar aqui a seguinte sugestão. Pessoal, usem a criatividade. Claro que com responsabilidade nas ações de cobrança. Mas o que eu quero dizer com criatividade? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma ação que foi feita por uma empresa que eu achei muito curiosa. Bem, essa empresa, ela separou uma base de clientes, tá? Dentre todo, né, o universo ali, né, de clientes dela. Ela separou determinados clientes, tá? Através de uma análise, enfim, de necessidade de manutenção daqueles clientes, ou desejo de manutenção. Vários critérios entraram nessa análise para separar esses clientes. E, numa sexta-feira, a empresa mandou a seguinte mensagem de cobrança para esses clientes. Olha só. Sabemos que você está com pagamento em atraso e na mensagem a empresa detalhou, né, a dívida, como se fosse uma mensagem de cobrança tradicional. Mas ela continuou. Entendemos, por outro lado, que esse momento pode não ser a sua melhor fase financeira. E pensando nisso, gostaríamos de presenteá-lo com um voucher de aplicativo de pedidos de comida. Sabe aqueles vouchers desses aplicativos, né, que a gente pede ali e paga por uma comida e ela chega na nossa residência? Pois bem, a empresa, né, presenteou, deu aos clientes um voucher, um valor para que eles pudessem fazer um pedido de comida. E continuou, para que nesse final de dia, você possa desfrutar de uma refeição gostosa com quem você ama. Puxa vida, muito diferente, muito legal essa ação, vocês não acham? Pois é, a resposta depende do resultado que foi gerado por essa ação. E a parte mais impressionante é que 70% dos clientes pagaram ou renegociaram suas dívidas na semana seguinte. Então, nós temos que pensar diferente, fazer diferente do que nós estamos acostumados, do que a gente costuma ouvir por aí, desde que a gente faça contas, né? Para que a gente não gere despesas desproporcionais na área. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Fica aqui a nossa conversa. Desejo muita sorte e muitos resultados para vocês nesses novos e grandes desafios na nossa área, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo.